Antes de mais nada, eu quero apresentar para vocês quem é o Matheus Romão. E hoje eu vou contar um pouquinho da minha história. Então estamos aonde eu moro atualmente e hoje eu vou contar para vocês toda a minha trajetória até aqui. Para quem não sabe, eu sou um corretor de imóveis, cresci na minha vida nesse ramo imobiliário e tenho muita dica para compartilhar para você que quer comprar o seu primeiro apartamento dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Foi onde eu me especializei e fiz chegar até aqui aonde eu estou. Bora lá conhecer a minha história? Sejam bem-vindos à minha casa. Muita gente acha que foi fácil chegar até aqui, mas foi muita luta. E hoje eu vou mostrar para você um pouquinho de como você pode fazer isso, comprando um apartamento e também conhecendo a minha história. Eu separei algumas fotos para mostrar para vocês como foi o começo da minha história, mas quando eu era novinho, eu nasci ali em Minas. Na época meu pai era vivo ainda e minha infância foi bem boa, assim. A gente nasceu na roça, no meio do mato. É daí que vem minha paixão até pelos cavalos. Inclusive essa foto aqui é da casa onde a gente morava. Então minha infância foi bem simples. Meu pai foi para Minas, ele acabou deixando o trabalho dele aqui em São Paulo, fez ao contrário das pessoas. Lá ele tentou ter pousada e aí não deu certo. Depois tentou montar pizzaria, também não deu certo. E na época que ele foi para lá, ele deixou um sócio dele cuidando das lotações que ele tinha aqui em São Paulo, mas acabou tendo alguns problemas e teve que voltar depois. Mas foi um momento bom, assim, foi um momento um pouco de dificuldade, mas de muita alegria. Ali eu descobri algumas coisas, eu descobri que tinha problema no olho, eu tive um problema na perna também, sempre fui muito arteiro, sempre aprontei muito, mas foi uma parte da minha história bem interessante. Ó, aqui ó, eu vesguei quando eu descobri o problema do olho. Mas foi uma parte que foi muito bom. Acho que a gente viveu muitos momentos bacana ali. Foi uma fase bem especial da minha vida. Isso tudo foi antes de vir para São Paulo. E aí eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu de lá até aqui. Vocês vão entender porque eu tô contando tudo isso. A coisa que vai estar nos bastidores de hoje. Aí, ó, a situação. Tem que participar, filho, tem que participar. Bora. Cara, o que é legal aqui é que a primeira coisa, que carro de corretor, tem aqui já até um adesivinho de corretor, mas aquela parte que a gente viu lá em cima, que eu mostrei pra vocês, é a parte mais cedo ali da minha história. Eu morei em Minas até os 7 anos, então óbvio eu tenho memória, mas a minha virada de chave realmente, tanto no mercado imobiliário como onde eu consegui engrenar minha vida, foi a partir do momento, infelizmente, que meu pai faleceu. Eu vou mostrar para vocês aonde eu passei um pouquinho da minha infância aqui em São Paulo, antes de chegar até aqui, como foi a virada de chave e como foi essa história completa até o momento do meu escritório, que eu vou também mostrar para vocês mais tarde. Então, bora lá com a gente. Não sou nada sem essa mulher para organizar minhas coisas, nada. Você acha que se fosse eu aqui sozinho e organizar desse jeito, ia jogar tudo aí dentro? Cara, muita gente hoje vai se perguntar o porquê desse vídeo, o que tem a ver, o cara que vende apartamento tá contando a história dele. Cara, eu tô contando a minha história porque eu sou especializado no Minha Casa Minha Vida, onde a maioria das pessoas ou vivem o que eu já vivi, né? Ou até mesmo tá às vezes no mesmo cenário que eu atualmente e tá buscando ali um sonho, buscando uma casa. No final do dia é um investimento, transforma a vida da pessoa. Por exemplo, aqui onde a gente tá, eu vou mostrar pra vocês mais tarde, mas meu primeiro apartamento que eu comprei foi aqui, no Vivaz Estação Belém. Comprei um estúdio. Aqui também desse lado tá ficando pronto o Vivaz Prime Belenzinho, que é outro produto, onde eu tenho um apartamento de 2 dormitórios. Então, além de eu
contar hoje a minha história para vocês, eu também vou contar o que eu fiz dentro do mercado imobiliário comprando os meus apartamentos e não só vendendo para os clientes, né? E agora a gente está indo ali onde eu passei minha infância justamente para mostrar para vocês que é possível, entendeu? Porque no final do dia a maioria dos meus clientes que compram comigo hoje, muitos são até amigos meus que mora ali onde a gente vai mostrar, que vive, convive e faz parte do processo, né? E aí vocês vão conseguir entendendo aí. Fala, Kaique, tranquilo? Cara, me avisa o horário que você vai conseguir fazer a visita no sábado pra mim colocar na agenda aqui. Tem alguns clientes para atender no sábado e aí já deixo um horário fechado contigo. Cheguei aqui, deu até um negocinho no coração, mas foi aqui onde eu passei parte da minha infância, né? Quando a gente veio de Minas pra cá, eu morei um tempo com a minha avó aqui em cima no Cangaíba, mas eu ficava muito aqui, isso aqui era a casa da minha avó, não era dessa forma antes, aqui era um portão, era tudo aberto, não tinha esse andar de cima. A gente tá aqui no Jardim Piratininga, pra quem conhece, o Pira tá aqui embaixo. Aqui foi exatamente o momento da virada de chave, porque foi aqui que eu acabei perdendo meu pai, né? Quando eu tinha uns 15 anos. Meu pai infartou inclusive aqui, foi aqui no quintal. A gente estava no Dia das Mães ali, fazendo churrasco, e ele teve um infarto fulminante, foi junto comigo. Então eu peguei ele ali no colo, trouxe para cá, coloquei no carro, subi pro posto de saúde que tem aqui em cima, mas ele já chegou lá sem vida. Mas faz eu refletir bastante, porque foi ali aonde eu tive a virada de chave e acabei virando homem, vamos se dizer, da casa, né? Eu fiquei com mais as minhas duas irmãs e minha mãe, eu tinha 15 anos ali na época. Hoje eu tenho 24, então só tô com essa cara de acabado. Mas foi bem nesse momento que foi realmente ali a virada. Aqui foi onde eu passei minha infância, então tem o campo aqui embaixo, onde jogava bola. Aqui na frente da escola não tinha essas grades, a gente jogava bola aqui no campinho. Então foi só momentos bons que a gente passou aqui, faz a gente refletir bastante. E hoje eu vejo a importância também daqui, da pessoa que compra um apartamento também já morar dentro de um condomínio, você tem uma segurança muito maior, seu filho está brincando dentro do condomínio. Aqui a gente ficava na rua o dia inteiro, mas foi uma fase bem legal, assim, não tenho do que reclamar não. E aí, tudo bem? Tudo certo? Minha família ainda mora aqui, eu conheço bastante gente daqui e é justamente daqui que saem os clientes que compram um apartamento com a gente, né? No final do dia a gente só trabalha com apartamento Minha Casa Minha Vida, então eu atendo cliente ali que ganha de R$ 3.500 a R$ 7.000 como renda familiar, né? Então esse cliente que eu atendo que ganha R$ 7.000, geralmente é 3,5 dele e 3,5 da esposa. E é justamente as pessoas da periferia que vai comprar os apartamentos Minha Casa Minha Vida, né? Óbvio, a gente tem uma parte que compra para investimento, mas é justamente o primeiro passo. Então, por exemplo, aqui é onde eu já fiz várias vendas, inclusive tenho vários clientes daqui de dentro que comprou comigo, né? Pelo fato só do cara estar saindo aqui, aquilo que a gente falou da segurança, da família. Pô, você está tirando seu filho de uma zona também, querendo ou não, onde tem mais fácil acesso, por incrível que pareça, de droga e tudo mais, e já num condomínio você não tem tanto acesso, né? Então aqui foi onde eu passei a parte da minha infância, onde eu saía da escola e vinha para cá. Morei em Guarulhos também, óbvio não foi minha infância inteira aqui, mas eu sei o quanto é importante e como eu tive essa vivência dos dois mundos, né? Morava em condomínio, mas também passava parte do tempo aqui. Eu sei o quanto é importante, o quanto muda a vida da pessoa comprar o primeiro apartamento e dar esse primeiro passo. E aí, vô? Chega à vontade, é grande Bom? assim? Tudo bem? E aí? Bom? Tudo bem? Tudo, e você? Oi, E vó. aí? Bom? Deu tempo nem de esfriar a conversa. E aí? E aí? Bom? Vim te usar. Veio me usar? Ah, meu Deus. Não foge, não. Tô. E ainda nem te avisei, né? Hã? E ainda nem te avisei pra te Pois ajudar. você não faz isso comigo, não. Olha que o cabelo é tudo coisado. Não Fica tem tirando. problema. Pode tirar. Nós estamos gravando. Eu sei, eu tô vendo. Toda vez que eu não tô vendo. Eu tô fazendo um vídeo pro YouTube contando a minha história.
que vai ser o primeiro vídeo do canal, e aí também falando de apartamento. Aí a gente Você passou podia- aqui, né? Você podia pelo menos deixar eu me trocar, né? Ah, que se trocar de coisa, nada, fica em paz. Aí eu vou falar pra você falar pras meninas se eu era arteiro. Você nunca foi calma. Deixava a gente de cabelo em pé, mas sempre foi muito bonzinho. Mas arteiro sempre foi. Sempre foi. É, né? Dava uns bailes na gente. Eu que, imagino. nossa Senhora, ele com aquele skate dele, não era Ficava fácil, aqui. não. Você que ficava doida, né? Não. Ele era pequenininho, ele foi pra praia com a gente uma vez. Aí ele falou pro seu avô assim, eu queria andar de skate, então vamos. Quando eu olhei o tamanho da rampa, eu falei assim, não, você não vai. Quando eu falei que ele não vai, ele já Já tava tinha lá. ido. Uma vez que eu vim aqui também, eu subia pra bicicleteria do Danilo. É, Aí o Eric aqui da frente me chamou pra fazer um negócio aqui na casa dele, e aí eu fiquei aqui. E minha avó ficou esperando eu chegar lá. pois é. Você E eu não avisou? chegava. Você avisou? Aí deu tipo umas 4 horas, eu não tinha chego ainda. Já tava todo mundo me procurando, desesperado, e eu tava aqui na frente. Pois é. Não era, Arthur? Imagina. É, Nem um Nem um pouco. Vamos entrar. vamos. É isso aí. Eu vou ficar famoso agora, vô. É, né? Fazendo os vídeos pro YouTube. Eu tô acompanhando os seus vídeos lá. Ele é solto, né? Ele fala bem. O que eu não falo, ele vai embora, né? Depois, quando a gente chegou em Minas, eu morei uns meses aqui na minha avó. Da minha avó, a gente alugou um apartamento na Ticoatira. Depois do Ticoatira, minha mãe comprou um apartamento no Tatuapé, que eu morava, eu, minha mãe e meu pai. Desse apartamento do Tatuapé, a gente foi para Guarulhos. E de Guarulhos, a gente voltou pro Tatuapé num apartamento pequenininho, porque a gente comprou o Moca, que é o apartamento que a gente mora hoje, durante o período de obra, né? E aí, enquanto não ficava pronto, a gente morou de aluguel ali no Tatuapé. Mas você vê como um apartamento vai te dando possibilidade de comprar outro maior. E quando eu perdi meu pai aqui, eu tinha mais ou menos uns 15 anos, igual eu já falei. Aí foi o momento que eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava de cobrador aqui nas lotações. Meu pai tinha uma lotação aqui. Depois eu comecei a comprar e vender roupa no Brás. Nessa época eu estava na escola ali ainda, trabalhava de manhã, estudava à noite. Em um período eu estudava de manhã e trabalhava à noite. E aí depois eu entrei na Cirela. Entrei na Cirela com 16 anos. Eu era menor aprendiz. Minha mãe sempre trabalhou com vendas, desde lá de Minas, então sempre tive esse convívio com vendas, e minha mãe acabou entrando no mercado imobiliário aqui em São Paulo, que foi onde a gente começou a mudar de vida também. Ela entrou no mercado próximo ali da morte do meu pai, então eu falo que minha mãe foi, a mulher que eu mais me espelho. Imagina, 3 filhos, ela estava há 25 anos com meu pai, sempre, a vida inteira com meu pai, e acabou perdendo ele. E aí no mercado imobiliário que ela conseguiu mudar um pouquinho da nossa vida, e a gente também. E aí de menor aprendiz eu virei corretor na Vivaz e fui trabalhar lá em Itaquera na época, no primeiro produto. Comecei a trabalhar ali, e aí eu comecei a trabalhar, na época era CLT, e foi lá que eu comprei meu primeiro apartamento, no lançamento do Vivaz Estação Belém. Na época a gente trabalhava em Itaquera ainda, lançou um produto aqui no Belém e a gente veio pra cá trabalhar ali no shopping. E quando lançou eu comprei. Eu lembro como se fosse hoje. Na época eu apresentei um olerite para comprar de R$3.500 e eu paguei 133 mil, e ainda na época eu tinha medo, né? Será que eu vou conseguir pagar? Será que eu não vou e tudo mais? E tá aí, tá lá, tá quitado. Inclusive vendi, vou apresentar para vocês o apartamento. Eu já vendi, mas não entreguei a chave ainda, estou esperando a cliente assinar na caixa, mas foi o primeiro imóvel que eu comprei. Depois desse veio vários outros que eu vou contando para vocês, e aí vou mostrar também quais são os passos
importantes, né, que você precisa olhar quando você vai comprar um apartamento. Ó, esse aqui foi o primeiro apartamento que eu comprei. Eu comprei, na época eu paguei 133 mil reais num estúdio. Eu vou mostrar para vocês. E olha só como já está mudando a região. E é exatamente isso que o cliente tem que pensar na hora que ele vai comprar um apartamento. Então assim, quando eu comprei esse apartamento, aqui embaixo era um abrigo. Tinha alguns mendigos que ficavam aqui. Agora está sendo reformado. Vai ser uma praça. Essa rua era uma rua sem saída, eles vão abrir. Então o cliente, quando ele vai comprar, ele não tem que pensar também somente na situação atual de hoje, né? Ele tem que pensar também no futuro, de como vai ficar quando o apartamento estiver pronto. Mas vamos lá que eu vou mostrar para vocês na prática como ficou o condomínio e tudo mais. Mas isso foi uma estratégia que eu usei pensando no futuro. Querendo ou não, a gente está a 5 minutos andando da Estação Belém e na época já ia encurtar bastante do caminho para o meu trabalho. Hoje muita gente passa muito tempo em ônibus, em metrô, e aí a compra do apartamento você também tem que pensar nisso, no que vai mudar a sua rotina. E isso aqui que vocês estão vendo é a prova viva disso. Muitos clientes não comprou na época porque achava feio a rua, porque quando vinha aqui não via tudo isso pronto, e vocês estão vendo aqui a valorização que isso traz para o empreendimento. E muitas vezes o cliente que não comprou naquela época esperando o valor baixar ou esperando o melhor momento, vai comprar hoje muito mais caro ou acabou não comprando ou pegando uma planta que hoje é muito menor do que a gente vendia na época. Mas vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Aqui na época eu paguei 133 mil reais. A minha parcela do financiamento hoje ela é 600 reais. Hoje a taxa de juros ela é muito maior, né, do que na época. Mas a gente tinha a vaga de garagem aqui, por exemplo, quando lançou, a 25 mil reais. Hoje a gente vende uma vaga a 100 mil na mesma região. Então imagine quem comprou uma vaga que poderia estar revendendo hoje, o quanto não ganharia de dinheiro somente na vaga. Fora o valor do apartamento, quanto subiu. E por que eu escolhi comprar a Vivaz? Primeiro, a Vivaz foi onde eu trabalhei. Eu comecei na Vivaz, como vocês viram eu falando no carro, como menor aprendiz na Cyrela. E aí entrei na Vivaz como corretor, virei gerente. Depois eu virei superintendente do canal de parcerias, então eu atendi as imobiliárias. Nessa época aí eu fui campeão durante 1 ano e meio, 2 anos, todos os meses como gerente. Eu vendia 35, uma média de 30 a 40 apartamentos por mês. E aí eu escolhi a Vivaz justamente por conta disso. Hoje eu tenho mais 3 apartamentos, todos eles do Grupo Cyrela. E é justamente os empreendimentos que eu vendo, porque eu sei da qualidade do que vai ser entregue, de como vai mudar. E esse aqui, por exemplo, foi o meu primeiro e a prova viva da valorização, né? A gente acabou de sair de um bairro, inclusive, onde eu tenho amigos de lá que comprou aqui. Então você imagina o quanto também foi, como virou a vida dessa pessoa, né? Porque, imagina, ele está criando hoje o filho dele aqui dentro de um condomínio, que tem uma área de lazer completa. Ele está do lado do metrô Belém, então dependendo do lugar que ele trabalha, ele já economizou muito tempo na vida dele. E eu vou mostrar para vocês o primeiro apartamento que eu comprei a 133 mil reais. Esse apartamento é um apartamento que já está vendido. Inclusive eu vou entregar a chave agora para a cliente que comprou, daqui mais ou menos umas 2 semanas. Mas é um apartamento que eu revendi ele a 320 mil. Então eu paguei 133, revendia 320. Na época eu não comprei um apartamento que eu queria. Eu já queria um apartamento de 2 dormitórios, com vaga, com tudo. Mas na época eu não tinha dinheiro para pagar. Comprei esse, tô revendendo agora. E aí se eu não tivesse morando no apartamento que eu tô morando hoje, eu poderia estar comprando o que eu sonho. Então é o que eu falo para os clientes também. Às vezes você precisa dar o primeiro passo.
E nem sempre o primeiro passo vai ser num apartamento que você quer, vai ser o primeiro passo. É igual comprar um carro, eu sempre uso o carro como exemplo. Você não compra o primeiro carro sendo uma Lamborghini. Você compra primeiro, eu, por exemplo, tive um Corsa, depois eu tive um Uno e depois eu tive outros carros. O apartamento é a mesma coisa. Esse apartamento aqui, eu nunca morei nele. Quando ficou pronto, eu já coloquei para alugar. Como a parcela do meu financiamento era R$600, eu alugava ele aqui, acho que por acho que era 1.600 e o cliente pagava o condomínio. Então me sobrava R$1.000 todo mês. Com esses R$1.000 que me sobrava, eu comprei outro apartamento com uma parcela de R$1.000 e usava o aluguel desse apartamento para pagar o outro. Esse apartamento, como eu estava mostrando para vocês, é um apartamento garden, então ele tem esse quintal. Quando eu comprei, inclusive, é essa paciência que o cliente precisa entender, né? Na época ainda não estava autorizado cobrir aqui, né? Hoje já está autorizado. Então, por exemplo, a cliente que vai morar aqui, agora, ela pode cobrir, igual o cara fez aqui no apartamento de cima, colocar um piso aqui e usar essa área de lazer. Esse apartamento foi o meu primeiro, então ele era de um dormitório, eu nunca morei aqui, mas foi um puta de um investimento. E tô vendendo porque eu tô montando um escritório e preciso agora investir um dinheiro em algumas coisas que eu tô fazendo, mas era um apartamento que eu não tinha, né, ideia de vender não, porque ele sempre foi alugado, sempre foi muito bem, mas é isso aí. Aqui foi o primeiro que eu comprei, depois desse eu comprei o Vivaz Prime Belém, ele fica do outro lado, que é um apartamento que eu vou morar. Além disso, depois eu comprei um estúdio na Faria Lima para investimento e também comprei o Áurea Moema, que é um apartamento estúdio também ali em Moema para investimento. Então, a minha carreira foi aumentando dentro da Vivaz, foi aumentando meus ganhos, e aí eu fui comprando apartamento. Por exemplo, quando eu comprei esse primeiro, eu tinha uma renda de R$3.500, que na época eu era CLT, e aí eu tinha as comissões, né? Mas antes desse apartamento ficar pronto, graças a Deus, como eu fui crescendo dentro da empresa, eu já comprei outro. Então eu acabei nem morando nesse aqui. Na Vivaz eu virei superintendente do canal de parcerias. Depois da Vivaz eu virei superintendente na Vivaz House, que é no mesmo modelo dentro do autônomo. Acabei recebendo uma proposta para ir para o Sul. Eu fui para o Sul, atuei lá. E agora eu voltei para São Paulo para justamente atuar direto na ponta com o cliente que está comprando apartamento. Então, se você tem interesse de comprar um imóvel, pode me chamar, que eu estou te mostrando na vida real e na prática como é a vida de uma pessoa que mora dentro de um condomínio e também como você fazer essa compra da forma certa. O que você precisa fazer, o que você precisa olhar de evolução de obra, talvez do seu primeiro passo, igual esse aqui foi o meu primeiro passo, que não era o que eu queria, mas no final do dia foi um passo dado que hoje virou um investimento que eu poderia estar revendendo para comprar outro que eu queria. Vou mostrar para vocês agora a parte do escritório, que é onde a gente vai fazer todas as gravações dos vídeos, onde eu vou atender os clientes e onde o cliente vai realizar o sonho dele no final do dia. Bom, a gente acabou de sair do empreendimento, que foi o primeiro apartamento que eu comprei, onde eu contei um pouquinho da minha história até chegar aqui. Já são 8 anos, somente especializado no programa Minha Casa Minha Vida. Depois de tantas diretorias, depois de 8 anos trabalhando em empresas, então depois de ter passado pela Vivaz, depois de ter ido para o Sul, acabei voltando para São Paulo justamente para abrir o meu próprio negócio. Então, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da estrutura que a gente vai montar, que é justamente onde a gente vai fazer os vídeos para o YouTube, ensinando a pessoa a comprar o primeiro apartamento e aonde os clientes também vão ser atendidos. Então, a gente já pensou nessa localização do Carrão, justamente para facilitar do cliente vir até a gente. A gente é focado aqui na Zona Leste, então o cliente que quer comprar Itaquera, Belém, Moca, Vila Matilde, Penha, ele sempre vai estar próximo aqui do escritório, justamente por isso que a gente escolheu a localização do Carrão. Vai começar a reforma agora, né, nas próximas semanas, então vamos lá para cima que eu vou mostrar para vocês como vai ficar. Bora!
Aqui, a ideia é justamente o cliente vir até a gente para ele conhecer os empreendimentos, onde ele quer comprar, para ele ter um atendimento mais personalizado. A gente gosta de apresentar para os clientes sempre todas as informações, então a gente deixa sempre muito claro a parte de entrada, a parte de evolução de obra. Em alguns clientes, a gente faz até uma ajuda ali financeira com as contas dele. Então o cliente ele me abre o quanto ele ganha, para a gente fazer basicamente uma planilha de Excel ali, para ele seguindo durante esse período de obra, tanto da compra do apartamento como da evolução, pensando lá na frente também dos móveis. Então a gente consegue mostrar para o cliente exatamente todo esse processo. E por isso que a gente teve a ideia de fazer esse escritório que vocês vão conhecer agora. Sejam bem-vindos ao nosso futuro escritório, um lugar que a gente vai realizar muitos sonhos. Justamente aqui, onde vai acontecer tantos vídeos que a gente vai fazer para o YouTube, como também os atendimentos. Então a gente vai deixar esse ambiente totalmente agradável para o cliente se sentir confortável e também já num espaço onde o cliente vai poder se abrir de uma forma muito melhor. Às vezes na loja ali, como a gente trata de renda, de entrada, de parcela, o cliente às vezes fica meio receoso de falar. Então aqui é para criar justamente um ambiente totalmente descontraído, para que o cliente entenda todo o processo e faça uma compra 100% pensada no que ele quer, independente se seja para investir, se seja para moradia e também para ele dar o primeiro passo, independente que seja algo que ainda não é o que ele quer no final do dia. Então a gente vai fazer esse acompanhamento do cliente justamente para a gente mostrar como é todo o processo. Então hoje, por exemplo, a gente já tem aqui algumas assessorias da Caixa Econômica Federal que trabalham em parceria com a gente. Então essa assessoria que faz o repasse do cliente na Caixa, a gente faz o acompanhamento desse repasse e a nossa ideia futuramente é até criar um ecossistema ali onde o cliente vai comprar um apartamento, durante o período de obra a gente já vai pensar em alguma coisa para ele também já ir pagando os móveis dele, para quando esse apartamento ficar pronto já tiver pago. Então aqui vai acontecer muita coisa boa, sem dúvida nenhuma. Muita gente pergunta hoje, pô cara, você foi diretor, você foi superintendente, você foi para outra região, vai voltar a ser corretor? Sim, é exatamente esse o nosso planejamento. Eu vou estar atuando direto na ponta com o cliente. Então, por exemplo, se você quiser comprar um apartamento, vai ser eu ou duas pessoas do meu time com a mesma mentalidade que vai te atender para você fazer o fechamento da venda. Particularmente, eu vou realizar todas as mesas. Então, por mais que seja alguém do meu time que vai falar no WhatsApp com você, sou eu que vou te atender no final do dia. A nossa ideia aqui desse escritório é justamente fazer uma área aqui de café, onde o cliente, quando for vir atendido, vai ter aí uma água para ele tomar, um refrigerante, um café. Já nesse outro espaço daqui, a gente vai fazer todo um espaço de atendimento. Então, a gente vai mudar um pouquinho essa parede, vai reformar todo esse espaço. Sem dúvida nenhuma, isso aqui é a realização de um sonho. Foram 8 anos atuando como gerente, atuando como diretor e sempre na cabeça também de montar esse negócio e fazer de uma forma que eu sempre desejei, né? Então, diferente já das outras imobiliárias, a gente vai fazer aqui um espaço onde vai trabalhar apenas 4 pessoas e ali no espaço ao lado, onde a gente vai atender o cliente que quer realizar esse sonho. Porque no final do dia, a gente está falando de pessoas aí com uma renda mensal de 3 mil a 7 mil reais. Então a gente precisa fazer um planejamento dessa compra, porque muitas vezes é a realização do sonho, é a saída do aluguel. Inclusive, por exemplo, essa semana a gente fez alguns anúncios e a gente esqueceu de parametrizar a idade ali, né? E cara, veio uma semana inteira de muito lead de cliente com 65 anos, com 70 anos, morando de aluguel que não conseguiu conquistar a casa própria, né? E aí, óbvio, por conta de algumas coisas da Caixa Econômica Federal, o cliente não consegue financiar e esse cara, se ele não tiver uma entrada, ele não vai conseguir comprar algo próprio.
possivelmente até o resto da vida dele. Então, o que a gente quer aqui é incentivar as pessoas a darem o primeiro passo para realmente mudar de vida. E a gente vai explicar o passo a passo de tudo isso aqui. Agora que vocês conhecerem um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu trabalho e de tudo que a gente vai fazer, eu vou mostrar também, além de tudo que a gente já mostrou, um pouquinho das conquistas que o mercado imobiliário me trouxe. E sem dúvida nenhuma, a mais importante dessas é os meus cavalos. Acho que vocês viram no começo do vídeo que eu nasci em Minas, né? Então eu sempre tive essa paixão gigantesca por esse mundo dos cavalos. E sem dúvida nenhuma poder ter condições hoje que eu nunca imaginei de ter é muito gratificante. É a recompensa do nosso trabalho e o momento que a gente desestressa um pouquinho do cenário daqui de São Paulo. Então vamos lá que eu vou mostrar um pouquinho dessa história para vocês. Isso aqui é uma realização que só quem tem sabe a luta que é. Não é fácil manter um animal desse, um bicho desse, e sem dúvida nenhuma a gente trabalha realizando o sonho das pessoas para realizar os nossos próprios sonhos. É isso que eu falo para todo mundo. Eu não trabalho vendendo apartamento, eu trabalho realizando o sonho, mudando as vidas das pessoas, e automaticamente a minha recompensa ela vem através disso, e sem dúvida nenhuma isso aqui é uma das minhas maiores recompensas. Meu pai, onde ele tá muito feliz com o que eu conquistei até hoje. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que a gente faz aqui para esparecer um pouquinho a mente nos meus momentos de folga. É para cá que eu fico, é aqui onde eu tô. E vou mostrar para vocês um pouquinho disso. Bora lá! Se você ficou até o final do vídeo, significa duas coisas. Ou você se interessou pela minha trajetória, ou você tem interesse em comprar um apartamento dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Independente se seja agora ou no futuro que você vai comprar esse imóvel, se cadastra aqui no canal, porque a gente vai soltar conteúdos semanalmente de todo o processo de compra. E se você quer ser atendido por alguém do nosso time para entender exatamente todo o processo de compra, clique aqui embaixo e ative também o sininho de notificação para acompanhar os próximos vídeos.